Então deu ordem o rei, e todos os anciãos de Judá e de Jerusalém se ajuntaram a ele. O rei Josias subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas e todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante deles todas as palavras do livro da aliança que fora encontrado na casa do Senhor. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem, guardarem os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o seu coração e de toda a alma, cumprindo as palavras desta aliança que estavam escritas naquele livro. E todo o povo anuiu, e todo o povo aceitou, e todo o povo abraçou a esta aliança. Amém? Apenas esses 3 versículos. Josias, um rei que amava a aliança de Deus, a aliança do Senhor, aliança com Deus, aliança com o Senhor. O que é que está acontecendo aqui? Vamos a uma breve revisão. A história do rei Josias começa no primeiro livro dos reis, no capítulo 13, quando o reino de Israel, as 12 tribos, se dividiu. As 2 tribos do sul, Judá e Benjamim, ficaram como nação de Judá, cujo rei era Roboão, na capital Jerusalém. As 10 tribos do norte se dividiram do sul, formando o então chamado Reino do Norte, chamado de Israel, cujo rei era Jeroboão, reinando na capital Samaria. Dividiu-se os reinos. E aí, o Reino do Norte começou com uma grande idolatria, adorando vários ídolos, outros deuses, entre aspas, com D minúsculo, por assim dizer. E o povo estava desviado no norte, poucos anos depois da divisão. E aí Deus levantou um homem, nós não sabemos o nome dele, sabemos que ele é um homem de Deus, um profeta, que vai lá em Betel, pertencente ao Reino do Norte, e lá tem vários altares aos ídolos, e ele então profetiza contra aquele altar, e o altar rasga de cima a baixo, quebra, para mostrar que Deus é quem estava naquele negócio. E aí o rei Jeroboão fica chateado, porque o altar quebrou, e manda prender aquele homem de Deus. Prenda! E quando ele aponta para o homem, a mão dele fica ressecada, encolhida. Tá. E aí ele assusta com aquilo, ai, minha mão, ai. E aí o profeta atende o pedido dele, a mão dele volta ao normal. Para você saber que é Deus, rapaz. Toma cuidado. Não, vamos lá na minha casa que eu vou te dar uma oferta, vou te dar um dinheiro, vou te dar um negócio, porque você fez a minha mão voltar ao normal. Vamos lá que eu vou te dar um negócio. O homem de Deus fala, não quero dinheiro, não quero nada. Principalmente de você. Um cara idólatra, desviado, tem nada com você não. Só vim aqui para dizer o seguinte, 1 Reis capítulo 13. Vai nascer um menino lá em Judá, da casa de Davi, descendente do rei Davi, e o nome dele vai ser Josias. E esse menino vai ser crente, e ele vai ser um rei piedoso, reto, íntegro. Ele vai buscar o Senhor, ele vai amar a lei de Deus, ele vai amar a aliança que Deus fez com o povo, ele vai honrar essa aliança, e ele vai destruir tudo isso aqui, vai meter fogo em tudo e vai pisar em cima. Pois bem, quando a gente vai lendo a história do rei Josias, já no segundo livro dos reis e no livro das crônicas, a gente vê que essa profecia se cumpriu. Josias foi um rei muito crente, do jeito que o cara profetizou, e ele vai lá em Betel, manda botar fogo em tudo, e os ossos daqueles, 300 anos antes,
estavam fazendo aquela idolatria, ele manda botar fogo e pisa em cima. Acabou com a idolatria, fez uma limpeza geral. Onde ele encontrava um ídolo, onde ele encontrava qualquer tipo de idolatria, ele botava fogo e destruía e pisava em cima, e só tem um Deus em Israel, é o Jeová, o nosso Deus, e é só Ele que nós vamos adorar, e só a Ele que nós vamos prestar culto, e meteu fogo e pisou em tudo. Cumpriu a profecia. Portanto, a história de Josias começa 300 anos antes do seu nascimento, com uma profecia de que ele viria. E aí ele veio, ele nasceu, e diz a Bíblia que o seu pai Amon foi assassinado, e aí então ele, com 8 anos de idade, foi obrigado a sentar no trono e começar a reinar em Israel. Quando ele tinha por volta dos 15 anos, talvez 16, 14º ano do seu reinado, ele começa a atentar para as palavras do Senhor, é assim que está lá em Crônicas. E aí nós voltamos para o livro dos reis, e no iniciozinho ali, do verso 3 do capítulo 22, do segundo livro dos reis, diz que no 18º ano do seu reinado, ou seja, ele começou com 8 mais 18, ele tem 26. Ele viu e percebeu que o templo estava jogado às traças, estava precisando de uma reforma. Então ele manda o seu secretário, o escrivão lá do palácio, ir ao templo e ver como está a situação do templo, e ver o quanto de dinheiro eles tinham lá, e usar todo aquele dinheiro para a reforma do templo. Pega todo o dinheiro e dá na mão dos carpinteiros, dos pedreiros, dos caras de obra, e deixa eles torrar o dinheiro tudo com a reforma do templo. Começou-se então a reforma do templo, e aí, na reforma, o sacerdote Ilquias encontra o livro da lei, muito provavelmente um rolo de papiro, onde estava escrita toda a lei de Moisés, que na nossa Bíblia se encontra em Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que a gente chama de Pentateuco, os 5 rolos, os 5 primeiros livros da Bíblia, os judeus chamam de Torá, de lei, a lei de Moisés. E ela pertencia a um rolo só, um rolo enorme, com tudo aquilo ali. E aí o Safã pega o rolo com o sacerdote Ilquias, volta para o palácio e diz para o rei, olha, acharam esse rolo lá. E aí o Josias, o que é que está escrito aí? E aí ele lê, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, blá, 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 e lê tudo aí que está na nossa Bíblia nos 5 primeiros livros. Quando ele termina de ler, diz a Bíblia, o Josias rasga a roupa, fica revoltado e fala, onde é que estava esse livro que ninguém nunca leu para mim? 26 anos de idade ele tem, e ele nunca tinha ouvido as palavras daquele livro. Aquilo causa um impacto muito grande nele, ele fica desconcertado, ele rasga a roupa num sinal de arrependimento, de ira, um sentimento santo e piedoso, mas revoltado de que como que a nação poderia ter esquecido aquele livro maravilhoso. E aí então ele fala, olha, vai consultar o Senhor, porque o Senhor deve estar muito bravo com a gente. E eu não sei por que milagre nós ainda estamos vivos, porque a gente está fazendo tudo diferente do que o livro mandou. E aí eles vão consultar uma profetisa chamada Hulda, e a Hulda manda a resposta, avisa o Josias, que Deus está dizendo o seguinte, ele está bravo sim, ele está irado sim, ele vai trazer o juízo sim, já era, vai perder a terra, vai perder tudo. Porém, enquanto o Josias estiver vivo, só porque ele se converteu quando ouviu as palavras do livro, o Senhor está dizendo que ele vai morrer em paz. Ou seja, enquanto o Josias estiver vivo, está tranquilo. Agora, depois que ele morrer, aí o Senhor já não garante mais nada. Resultado, o Josias recebe a notícia da profetisa, e aí ele toma essa atitude. Bora todo mundo lá no templo. E aí ele sai do palácio, chama os anciãos, a liderança do povo. Chama os anciãos aí. Todos os anciãos de Judá, de Jerusalém, bora no templo comigo. E aí o texto está dizendo que ele chamou os anciãos vieram com ele, e quando ele estava indo para a casa do Senhor, que é o templo, construído pelo Salomão, agora reformado por ele, aí a galera vai vendo, olha o rei, olha o rei, olha o rei, está indo aonde meu rei? Estou indo para o templo, bora todo mundo. E aí diz a Bíblia que todos os moradores
Todo povo, do menor ao maior, e aqui pode significar do mais novo ao mais velho, ou do mais pobre ao mais rico. Tanto faz, o que interessa é que todo mundo que morava em Jerusalém e nos arredores de Judá foram com ele para o templo. A notícia correu: o rei Josias está indo para o templo, bora para o templo com ele, bora. E ele chegou no templo, e o templo tinha 2 colunas, cuja tradição chamam de Jaquim e Boaz, o nome das 2 colunas que sustentavam a fachada de entrada do templo. Não sei por que tinha esse nome, diz os eruditos que tinha, faz menor significado, mas era. E aí, como uma coluna ficava bem longe da outra, era impossível ele encostar nas 2 colunas. Ele escolheu uma das 2, qual foi, não sei, o texto não diz. Mas ele encostou numa coluna, provavelmente para dar uma sustentação melhor. Por quê? Porque ele ia ler o livro todo, e é um livro grande, de Gênesis até Deuteronômio. Só Gênesis na nossa Bíblia tem 50 capítulos. Ele passou bem umas horas lendo aquele rolo. Então, digo eu, não o Senhor, é a interpretação que eu estou fazendo. Ele procurou uma coluna, se escorou, me dá o livro aí. No princípio criou Deus, os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e ele foi lendo, e leu o livro inteiro de novo. E agora todo mundo ouviu. E aí ele falou, como rei, eu quero baixar agora um decreto. Esse livro vai nortear a nossa vida, de todo mundo. Nós vamos voltar a ter aquela aliança, que o povo do livro, aquele povo que estava no deserto, recebeu de Deus uma aliança. Deus disse para eles, eu vou estar com vocês, onde vocês botar a planta do pé, eu estou junto, e vou abençoar vocês, e vou fazer de vocês uma grande nação, e ele leu aquelas bênçãos e aquelas promessas todas de novo. Promessas que foram feitas para Noé, para Abraão, Isaac, Jacó, José e companhia limitada. Moisés, Josué, ele leu aquilo tudo. E aí, quando ele termina de ler, ele fala, agora nós vamos fazer uma aliança com esse Deus. E nós vamos viver de acordo com esse livro. E quem fizer diferente do livro, vai ser punido com o que o livro diz que tem que ser punido. Aí o texto que nós lemos, verso 3, termina dizendo, e todo o povo concordou com ele. É isso aí, meu rei, estamos juntos, é o livro que manda agora. Estava feita uma nova aliança com o Senhor. E isso me faz lembrar, e eu não posso continuar pregando, ou melhor, não posso começar a pregar, porque eu nem comecei ainda, sem me lembrar que tem um cara na Bíblia que levanta uma taça de vinho e fala assim, este é o sangue da nova aliança. Bebam desse sangue, desse vinho, e vocês entenderão o que é ter uma verdadeira aliança com Deus. E é por isso que eu estou cada vez mais apaixonado pelo rei Josias, porque eu percebo o quanto ele aponta para Cristo, o quanto ele aponta para o Filho de Deus, para o Messias, para o Salvador e Senhor das nossas vidas, porque ele chama todo mundo para fazer uma nova aliança com Deus. O povo tinha se esquecido da aliança, e agora ele está chamando, gente, temos que ter uma aliança com Deus, senão a gente não vai sobreviver. E aí, passa-se 600 e tantos anos, vem um cara da Galileia, sentado numa mesa, com 12 alunos, pega um pedaço de pão, um copo de vinho, e diz assim, agora está se cumprindo aquilo que o Josias começou a fazer. O que é Jesus? Quando eu morrer, o meu corpo for partido e o meu sangue for derramado, aí sim, pela fé, todo mundo poderá ter uma nova e definitiva aliança com Deus. Não, eu acho que você não entendeu. Ou você não entendeu o que eu falei, ou você não percebeu que eu estou falando do Senhor e Salvador da sua vida. O rei Josias leu o livro, ficou tão impactado que chamou o povo para fazer uma aliança com Deus mediante as palavras daquele livro.
E ele começou em Judá uma nova aliança. Corta. 600 e tantos anos depois, um homem com seus 12 alunos, sentado numa mesa, um pedaço de pão, um copo de vinho, diz: agora vai começar a valer de verdade o que o rei Josias começou. Agora, quando o meu corpo for partido e o meu sangue for derramado, é que vai entrar na validade a nova aliança para a vida de vocês. Portanto, creiam que o meu corpo partido e o meu sangue derramado, creiam que isto é suficiente e definitivo para que vocês tenham eternamente uma aliança com Deus. É isso, irmãos. É isso. O Josias está apontando com essa atitude para a aliança que todo ser humano precisa ter com Deus, que não está num anel, mas está nas palavras do livro. É este livro que atesta, que comprova, que confirma que temos uma aliança com Deus. E é exatamente o que o Josias fez. As palavras do livro fizeram todo sentido e o levou a ter uma nova aliança com Deus. Não sei como é que você entrou aqui nessa noite. O que eu sei é que as palavras desse livro pode pegar o seu coração e reatar e novamente aliançar com o coração de Deus. Não sei como é que você entrou aqui. Eu sei como é que você vai sair. Você vai sair impactado pela verdade de que em Cristo temos uma aliança eterna. Josias, um rei que amava a aliança de Deus. E aí, o texto me mostra, talvez você não percebeu, mas o texto me mostra 8 alianças que aqueles que têm uma aliança com Deus precisam fazer. É certo, e eu já falei na introdução, a aliança mais importante de todas é a aliança com Deus. Mas, quando eu tenho uma aliança com Deus, isso na minha vida, no meu dia a dia, na minha prática, me faz ou me obriga a ter outras alianças, para demonstrar que a minha aliança principal é com Deus. Por exemplo, o texto diz, no primeiro versículo, que quando Josias resolveu fazer a aliança, a primeira turma que grudou nele para fazer a aliança junto foram os anciãos. Anciãos são os mais sábios. Anciãos são geralmente os mais velhos, os mais experientes, os mais idosos, os que já experimentaram tanta coisa na vida que se tornaram mais sábios, mais prudentes. Portanto, eu quero pensar com você e quero afirmar para você, baseado no primeiro versículo que nós lemos, que quem tem uma aliança com Deus precisa também fazer aliança com os anciãos. Respeitar os mais velhos, ouvi-los, honrá-los. Porque é impossível uma pessoa que tem aliança com Deus e não respeita os anciãos. E não leva em consideração a palavra de um ancião. E não leva em consideração a história de um ancião. E não leva em consideração a sabedoria de um ancião. E foi exatamente por rejeitar o conselho dos anciãos, foi que Roboão promoveu a divisão dos reinos. Porque ele deu ouvido aos seus amigos jovens e não ouviu a palavra dos anciãos, o reino se dividiu. Se a minha prioridade é a aliança com Deus, se a minha aliança com Deus é prioridade na minha vida, eu demonstro isso tendo aliança com os anciãos. Por mais novo que eu seja, por mais inteligente que eu seja, por mais inovador que eu seja, por mais confiante que eu seja, não importa, eu preciso estar atento ao que os anciãos estão falando e fazendo. Quem não honra, quem não respeita, quem não ouve os anciãos de seu tempo,
demonstra não ter uma aliança com Deus, ou pelo menos não amar esta aliança. Portanto, em primeiro lugar, quem ama a aliança de Deus, também ama fazer alianças com os anciãos. Irmãos, eu tenho um caso muito peculiar para falar. Eu conheço um pastor, e ele, para mim, simboliza esses anciãos aqui. Ele tem de ministério pastoral tempo suficiente para ser meu pai. Não entendeu? Vou te explicar. Eu tenho 36 anos de idade. Portanto, qualquer pessoa com 51 anos de idade, ou seja, 15 anos mais velha que eu, tem idade para ser meu pai, porque com 15 anos já dá para fazer filho, né? Não é o normal, não é, mas dá. Então, vou tirar por base a minha vida. Eu fui pai com 20 anos. Tenho 36, meu filho vai fazer 16. Ou seja, com 20 anos dá para ser pai. Com certeza. Portanto, qualquer pessoa que tenha 56 anos de vida tem idade suficiente para ser meu pai, ou pelo menos para ter sido meu pai. Prova disso é que minha mãe e meu pai não têm muito mais do que isso, que me tiveram com 23 e 25 anos. Ou seja, esse homem que eu estou falando, ele tem 56 anos de ministério pastoral. Ou seja, só de tempo de ministério pastoral, ele tem idade suficiente para ser meu pai. É um ancião. Ele não domina a tecnologia que eu domino. Ele não tem a força física e o vigor de saúde que eu tenho. Ele não tem as ideias inovadoras, revolucionárias que eu tenho. Óbvio, somos de gerações muito diferentes. Lemos livros diferentes, ouvimos vozes diferentes, estamos em momentos culturais e sociológicos diferentíssimos. Mas eu não consigo tomar uma decisão séria e definitiva sem consultá-lo. E ele mora numa casa com um quintal muito grande. E ele tem muitos pés de frutas que ele mesmo colhe e ele mesmo processa e congela, porque ele ama suco de fruta natural. E uma das minhas maiores alegrias é quando, num dia de folga ou numa oportunidade, eu posso passar na casa dele e sentar com ele na varanda, e ele coloca uma cadeira e eu sento na rede e eu fico balançando assim, ó. E ele sentado na cadeira, me falando das histórias, da vida. E às vezes uma conversa de 1, 2, 3 horas vale mais do que 1 ano de seminário. Toda vez que eu estou para tomar uma decisão séria e definitiva, eu não tomo sem antes consultá-lo. Meu pastor, a situação é essa, o que o senhor me diz? Manu, mete bronca. Aí eu que sou meio escabriado, sabe que o pessoal que cresce assim na favela fica meio desconfiado de tudo, né? Então eu ainda falo assim, beleza, é para cá que tem que ir. Aí eu tenho ainda mais 2. Um que começou a pastorear no ano que eu nasci, e o outro que tem aí uns 30, 32 anos também de ministério pastoral. Anciãos. Não necessariamente eles têm o cabelo branco, não necessariamente eles são muito idosos, velhos, não. Mas eles têm a experiência que eu não tenho. Eu não consigo
Demonstrar que tem uma aliança com Deus, sem demonstrar que tem uma aliança com eles. E aí eu pego o telefone, ligo para o segundo e falo: ô meu pastor, a situação é essa, estou pensando em tomar essa decisão, o que você me diz? Manu, para ir. Pá. Aí eu ligo para o terceiro. Ou eu ligo, ou eu vou no gabinete, ou eu tomo um café, eu dou um jeito. E aí eu sento, olho no olho e aí meu pastor, a situação é essa, o que você me diz? Manu, para cá. Nunca, tem 6 anos que eu faço isso, nunca eles discordaram entre si. Nunca. Toda vez eles falam, é para lá, aí o outro para lá, o outro para lá também. Eu falo, caramba. E na maioria das vezes era contrário ao que eu queria fazer. E mesmo a contragosto, eu fazia o que eles estavam dizendo, passava um tempo, a coisa fluía e dava certo e prosperava, e eu ligava e agradecia. Rapaz, você estava certo mesmo, muito obrigado. Quem ama a aliança que tem com Deus, precisa amar a aliança com anciãos. Todos nós precisamos de alguém mais experiente para nos orientar num momento difícil. Todo mundo precisa de ter um ancião na sua vida. Não importa quem seja, você tem que ter alguém de confiança, alguém que anda com Deus, alguém que tem sabedoria vinda de Deus, alguém que pode de fato ser instrumento de Deus para te orientar numa hora de desespero. Todos nós precisamos. Aliança com os anciãos. Segundo lugar, o texto diz no verso 2, que o rei subiu à casa do Senhor. Aquele que ama a aliança que tem com Deus, precisa estabelecer a aliança com os anciãos e precisa estabelecer a aliança com a casa do Senhor. Porque não tem como eu amar a Deus, amar a aliança que tenho com Deus e não amar viver no meio do povo de Deus. É uma incoerência. É como diz o apóstolo João. Você diz que ama a Deus, a quem você não vê, mas não consegue amar o seu irmão, a quem você vê. Que Deus é esse que você ama, que não lhe faz amar o povo de Deus? Ah, pastor, mas no Novo Testamento a casa do Senhor não é mais essas paredes. E quem disse que eu estou falando de parede? Ah, mas o Novo Testamento diz que a habitação do Espírito de Deus somos nós. É disso que eu estou falando. Uma aliança com a comunhão. Hebreus capítulo 10, verso 25. Não abandonem a vossa congregação. Não deixem de se reunir como povo de Deus, porque é na reunião do povo que Deus habita. É na reunião do povo que a aliança se manifesta. É na reunião que Deus nos treina para viver no céu. Porque como é que eu vou viver no céu junto com milhões de salvos, se eu não aprendi a viver junto com ninguém? E lá é eternidade. Se eu não consigo passar uns 20, 30 anos, uns 40, 50 anos com os meus irmãos aqui na terra, como é que eu vou passar a eternidade com eles lá em cima? E a gente brigando por causa de placa, por causa de doutrina, por causa de não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí daqui a pouco, puf, ele volta, estamos todo mundo lá, sem placa, sem doutrina, sem regra, sem nada. Todo mundo na eternidade lá com o corpo transformado, e eita, e agora? E agora é para sempre, agora tem que conviver, se vira. Bodas do Cordeiro, aquela mesa, e todo mundo, vamos comer, vamos beber, é festa, para sempre, eternamente. E agora? E agora, meu amigo, quem treinou sabe o que fazer, quem não treinou, não sei como é que faz. Está treinado? Aliança com os anciãos. Aliança com a casa do Senhor. Com a comunhão do povo de Deus. Aliança com os homens, com os moradores, com o povo. O texto diz que ele subiu à casa do Senhor e com ele todos os homens de Judá. Todos os moradores de Jerusalém. Um pouco mais abaixo vai dizer que todo o povo estava lá. Não tem como eu ter aliança com Deus e não ter aliança com o povo. Não tem como eu amar a minha aliança com Deus
e oprimir pessoas, e extorquir pessoas, e não trabalhar para servir as pessoas, porque a aliança que eu tenho com Deus reflete na aliança que eu tenho com o povo em geral, com os moradores da minha localidade, com os homens que me cercam. E aí, eu sei que o texto aqui fala de homens machos, porque mulheres não iam no templo. Ok, estou respeitando o contexto da passagem, mas eu quero aplicar para o dia de hoje. E se nos dias de hoje vem homem e vem mulher, eu quero ler a palavra homens no sentido de humanidade. Eu preciso ter aliança com a humanidade que me cerca, olhar para qualquer pessoa, independente de sua cor, de sua raça, de sua condição social, política, olhar para ela e estabelecer uma aliança com ela, porque ela é a imagem e semelhança do Deus que fez aliança comigo. Impossível ter aliança com Deus e não estabelecer aliança com as pessoas, e tratar os relacionamentos de maneira superficiais. Não importa se eu perdi a amizade, eu não quero perder o debate. Quando nós amamos a aliança que temos com Deus, nós estabelecemos alianças também humanas, porque através de alianças humanas o Senhor direciona a nossa vida, abençoa a nossa vida, nos dá orientação, quando nós precisamos de um abraço, quando nós precisamos de uma palavra, e às vezes Deus usa quem a gente menos espera. Agora eu acho difícil Deus usar um cachorro para falar com você. Já pensou? Você está meio coisa da vida, meio negociado, meio estrombofóbicos, e aí você vai e sai, vai no banco, aí você está andando no meio da rua, aí daqui a pouco você, na calçada do banco, quando você para na porta do banco, o bicho olha assim para você e... Aí você fala, eita, que Deus está falando, menino. Nossa, que forte, isso foi para mim. Já ouviu uma experiência dessa? Eu nunca ouvi. Alguém dá um testemunho de que Deus falou através de um cachorro. Nunca vi. Ah, Deus falou através de uma calopsita. Eu fui na casa de alguém num churrasco, era aniversário de um rapaz lá da empresa, e eu cheguei lá e eu estava angustiado com um negócio aqui esquisito, aí de repente a calopsita começou a cantar o hino do Vasco. Ah, mas Deus falou comigo através daquele hino, viu? Oh, que hino maravilhoso. Já ouviu um testemunho desse, que Deus usou uma calopsita? Um papagaio? Não, meu irmão. Agora, se você está indo num banco, com o coração aflito, e aí você está angustiado, tem algo te consumindo, tem algo te incomodando, tem algo tirando sua paz, e de repente, ainda que seja um mendigo, e aí de repente você para na porta do banco, dá uma olhada, e aquele ser humano que está sentado lá, tira a cobertinha e fala assim, ó, Jesus te ama, hein? Não fica assim não, fica assim não, fica assim não. Deus sabe o que você está sentindo, Deus está vendo sua dor, Deus está vendo o que você está passando. Fica tranquilo, isso é só uma tempestade, vai passar, tá bom? Entra lá, paga a sua conta, e depois você vai para casa e faz uma oração, porque Deus quer falar com você. Você acha que essa história é inventada? Isso aconteceu comigo. Certa vez, eu que sou muito garrado com doutrina, com Bíblia, com essas coisas, tal, o certo é o certo, o grego, hebraico, e tem uma turma aí que tem um jeito mais diferente e tal. E aí eu tinha muito preconceito com uma turma que tem esse jeito mais diferente. De adorar, de pregar, de falar, beleza. Aí um belo dia vai eu num congresso, para ouvir uma dona lá que veio do Canadá e disse que a dona era boa de Bíblia, e eu falei, eu quero ouvir essa moça. E ela uma senhorinha, e ela abriu no livro de Esther, e foi pregando, e eu falei, gente, a mulher sabe Bíblia demais, e eu só bebendo, aí daqui a pouco, a mulher parou de falar, e entrou uma banda tocando, e aí começou aquele movimento, que era um negócio que eu tinha preconceito, e eu olhava para aquilo e falava, Deus não está nesse negócio aí não, ei, o que é isso? Para que isso? Para que isso? Oh meu Deus, e eu lá dentro de mim com aquele preconceito, entendeu? Pois bem, saiu um rapaz lá da frente, do nada,
Eu nunca tinha visto ele, ele nunca tinha me visto, do nada. Eu fui lá para aprender Bíblia com a mulher canadense. O cara veio, estava eu e a minha esposa, ele se colocou no meio de nós dois, abraçou nós dois, botou a mão no meu peito, foi no pé do meu ouvido e falou assim: está acontecendo isso, 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 isso e isso. Assim diz o Senhor, vai acontecer assim, 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 assim. Então somente creia. Aí eu, piripaque do Chaves. Olhei para o lado, minha esposa chorando, lágrimas, já estava escorrendo uma meia dúzia aqui, e eu procurei o homem, já não achei ele mais, e falei: gente, o que aconteceu aqui? Aí a mulher ia falar mais, e eu virei para minha esposa e falei: vamos embora? E a gente entrou no carro, e eu catatônico, entrei no carro e fui embora assim, ó. Esse homem nunca me viu, gente. Como é que esse homem fala assim, desse jeito? Com detalhes até do negócio que estava acontecendo comigo, um negócio que estava me machucando. O cara falou em cima. Pantomima não, porque eu sou cético com esse negócio de pantomima, emoção de blá, blá, blá. Não, o meu negócio comigo não é grego, não é hebraico. O cara foi lá e tá, em cima. Eu falei: ai, não é possível. Sabe por quê, meu irmão? Porque quando nós amamos a aliança que nós temos com Deus, nós também aprendemos a estabelecer a aliança com as pessoas que nos cercam, independente da diferença que elas têm de nós. Aliança com os anciãos, aliança com a casa do Senhor, aliança com os homens ao nosso redor, com os moradores, com o povo, com todo mundo, do menor ao maior, e com os sacerdotes. O verso 2 diz: o rei subiu à casa do Senhor, e com ele todos os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, e subiu os sacerdotes. Nessa cultura, o sacerdote representa aquele que leva do homem para Deus. E aí depois dos sacerdotes diz que os profetas também subiram junto com Josias. Então eu quero pensar com você que quando a gente ama a aliança que nós temos com Deus, nós também temos que estabelecer aliança com sacerdotes e com profetas. Ah, mas no Novo Testamento, pastor, a Bíblia diz que todos somos sacerdotes. Aquele que está em Cristo é uma nova criatura, ele está justificado, está num processo agora de santificação, e ele é um sacerdote, ele é um intermediário entre Deus e os homens, para poder trazer a sua boa nova. O sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão é um sacerdote, e Cristo é o sumo sacerdote. É disso mesmo que eu estou falando. Mas no Novo Testamento, pastor, está escrito lá em Efésios 4:11 que Deus deu para a igreja, Jesus deu para a igreja, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Profeta está lá na lista. A palavra grega lá é profeteia. Phonos theos. Falar antes em favor de alguém da parte de Deus. Phono, falar. Antes e em favor de, e theos, Deus. Phonotheos. Junta tudo, fica profeteia, que é o ato de falar antes em favor de alguém em nome de Deus. Assim diz o Senhor. Impossível eu ter uma aliança com Deus, amar esta aliança e não perceber quando Deus está falando comigo através dos seus sacerdotes e profetas. Você, meu irmão, é um sacerdote, você é um profeta. Eu quero ter uma aliança com você, porque eu sei que Deus pode usar a sua vida para ministrar na minha. Sacerdote é aquele que leva do homem para Deus. Profeta é aquele que traz de Deus para os homens. Portanto, vai ter coisas na minha vida que Deus vai usar alguém para levar até Ele. E vai ter coisas na minha vida que Deus vai usar alguém para trazer até a mim. Sacerdócio e profecia. Sacerdotes e profetas. Pessoas que Deus usa para trazer ou para levar coisas de nós até Deus.
Temos que ter aliança com esse tipo de gente, porque esse tipo de gente é preciosa a gente ter do nosso lado. É sempre bom ter anciãos do nosso lado, é sempre bom ter a comunhão do povo de Deus do nosso lado, é sempre bom ter todos os homens ao nosso lado, é sempre bom ter sacerdotes e profetas ao nosso lado, e é sempre bom ter o livro nas mãos. Porque o texto diz que subiu a turma toda, os sacerdotes, o profeta, todo o povo, desde o menor até o maior, e, diz o texto, leu diante deles todas as palavras do livro. Impossível ter uma aliança com Deus e não estar aliançado com o livro de Deus. Eu quero a bênção de Deus, mas eu não quero o Deus da bênção. Eu quero as bênçãos do livro, mas eu não quero o livro das bênçãos. Não tem como, meu irmão, essa conta não fecha. Quando eu estou aliançado com Deus, e eu amo essa aliança, isso se torna na minha vida, na prática, uma aliança com este livro. Eu vou lê-lo, eu vou estudá-lo, eu vou alimentar-me dele, e ele vai ser lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. Aliança com o livro. Eu vou ler um monte de livro, mas esse aqui é o mais importante. Eu vou aprender um monte de coisa, mas esses ensinamentos são prioridade. É aliança. E aliança fala de fidelidade. Fidelidade é o que está faltando. Fidelidade ao livro. Um monte de coisa virando a cabeça da gente. Por quê? Porque a gente não está aliançado com o livro. Dá-me o livro. Dá-me o livro! Me dá esse livro, ele é a única coisa que eu preciso. O livro. Ah, pastor, mas eu fui lá no seu gabinete e eu vi que lá tem um monte de livro que não é Bíblia, mas todos eles são ferramentas para me fazer entender melhor a Bíblia. O livro da aliança, diz o texto. Josias leu o livro. Temos que estar aliançados com os anciãos, com a casa do Senhor, com os homens, com os sacerdotes, com os profetas, com o livro e com o discipulado. O ato de seguir ao nosso Deus, seguir a aliança com Deus. Porque é assim que diz o verso 3. O rei se pôs em pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor, para o seguirem. Seguir. Onde Deus for, eu vou atrás. Onde Deus mandar, eu obedeço. O que Deus falar, eu ouço. Eu estou disposto a seguir o Deus da minha aliança. Eu amo tanto a aliança que eu tenho com Ele, que Ele tem comigo, que eu estou disposto a seguir tudo que Ele falar. Seguir. E aí, o tempo passa, corta. 600 e poucos anos depois, um homem chega na beira da praia, chama uns pescadores e fala assim: ei, vocês querem me seguir? Hã? Me segue. Para fazer o quê? Me segue. Porque não tem como ter aliança com Deus e não seguir a Deus. E aí às vezes a gente pode ficar perdido, mas o que é que Deus está falando? O que é que Deus quer que eu faça? E aí Ele enviou o Filho dele, que encarnou, nasceu num menino, viveu como ser humano, e a história dele está registrada nesse livro. Ou seja, toda vez que eu tiver dúvida da minha aliança com Deus, do que fazer, a resposta de Deus é: segue o Mestre. Se você estiver disposto a segui-lo, você vai manter a sua aliança intacta. Ou seja, toda vez que eu não souber o que fazer e precisar de ajuda, a minha pergunta deve ser: o que Jesus faria? Ah, eu acho que eu vou tomar essa decisão. O que Jesus faria? Não, eu acho que eu vou tomar esse rumo. Que rumo Jesus tomaria? Não, eu acho que eu vou
eu vou falar isso aqui, o que Jesus falaria. Segue o mestre. Deixe que ele te torne um discípulo. Faça aliança com o discipulado do mestre. Ele vai me ensinar. E como é que eu vou aprender? Seguindo a ele. Somos seguidores de Cristo. E é exatamente o que o texto diz. Que ele fez uma aliança com o Senhor para seguir ao Senhor. Onde o Senhor for, eu vou atrás. Tudo que o seu mestre mandar, faremos todos. Que eu estou disposto a seguir, eu estou disposto a ser discípulo dele. O que ele me ensinar, eu quero aprender. Se ele falar que é para pular da ponte, eu pulo. Se ele falar, eu pulo. Mas como é que eu vou saber se ele está falando? Ouça bem a palavra dele. Como é que eu vou saber o que é que ele faria? Presta atenção na história dele. Impossível ter aliança com Deus e não estar aliançado com o discipulado de Deus nas nossas vidas. Se eu não sou um seguidor de Deus, que aliança é essa? Anciãos, casa do Senhor, todos os homens, sacerdotes, profetas, o livro, o discipulado e os mandamentos de Deus. Temos que ter essas 8 alianças, como diz o texto. Ele se pôs em pé, fez aliança com o Senhor para o seguirem e guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos de todo coração, de toda a alma, cumprindo, botando em prática as palavras desta aliança. Todas as que estavam escritas naquele livro. E todo o povo concordou com isso. A minha pergunta para você é simples. Diante do que você ouviu, você concorda? Concorda? Portanto, quando estamos aliançados com Deus e amamos essa aliança, a gente faz todas essas alianças porque a gente está disposto a concordar com Deus. Se é a orientação da sua palavra, queremos concordar. Doa quem doer, bata em quem bater, haja o que hajar. Eu concordo com o Senhor está certo, eu estou errado. Às vezes dói, às vezes machuca, às vezes quase que arranca um pedaço. Mas se nós estamos dispostos a concordar com Deus, concordar com o Senhor, é uma prova de que nós amamos a aliança de Deus. Concorda? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.